Olá pessoal, vamos para mais uma aula e o tema de hoje é potenciação. Vamos lá? A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele muitas ou várias vezes. Nós temos aí 5 elevado a 3. O 5 ele serve como a base. O 3 é o seu expoente. E o resultado dessa operação, que vai dar 125, é aí a sua potência. Para que a gente chegue a esse valor, o 5, que é a base, nós vamos repeti-lo a quantidade de vezes do expoente, que é 3. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. O 5, nós vamos repetir ele 3 vezes. E aí, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, isso aí é a potenciação. Vamos ver agora mais alguns exemplos de potenciação. Como nós vimos anteriormente, nós vamos ver isso agora. 5 elevado a 2. Ler 5 elevado à segunda potência ou 5 elevado ao quadrado. Essa é a forma de leitura da potenciação. Então, nós vamos fazer o quê? A base, que é de 5, nós vamos repetir a quantidade de vezes que é o expoente, que é no caso 2 ao quadrado. Então, nós vamos repetir o 5 quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5, que dá o total de 25, que é a potência. Logo, a expressão 5 ao quadrado equivale ao valor de 25. Um outro exemplo que nós temos aí é 2 elevado a 4. Então, como base, nós temos o número 2 e como expoente, nós temos o número 4. Então, nós vamos repetir a base, a quantidade de vezes que tem no expoente. Então, eu vou repetir o número 2 4 vezes, ficando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, para me achar o valor aí da potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, o valor da potência, que é 16. Vamos ver agora os exemplos de como podemos resolver a potenciação. Vamos calcular a potenciação. 2 elevado a 3, nós vamos pegar a base e repetir a quantidade de vezes do número que tem em cima. Então, eu vou repetir o 2, 3 vezes para mim calcular a potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o valor de 2 elevado a 3 em forma de potência é 8. Vejamos mais um outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 4. Eu vou pegar a base e repetir por 4 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Um outro exemplo aqui é quando a potência ela vem elevado a zero. Pela regra, qualquer número de base a qual seja elevado ao número zero, o resultado sempre será 1. Então, 5 elevado a zero, o resultado é 1. 6 elevado a zero, o resultado é 1. Se fosse qualquer outro número elevado a zero, o resultado sempre seria o número 1. Exemplo, 10 elevado a zero, 1. 100 elevado a zero, 1. Uma informação bastante útil na potenciação é quando a base seja 10. Toda potência de base 10 tem uma regrinha que é muito bom de ser feita, tá? Então, por exemplo, aqui, ao invés de nós fazermos 10 elevado a 3 e repetir o 10 3 vezes, como vocês estão vendo aqui, que daria 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, nós podemos colocar o número 1 e a quantidade de 0 vai ser a quantidade da potência que vem em cima. Então, 10 elevado a 3 vai ser 1000, porque nós temos 3 zeros. Se fosse 10 elevado a 4, a gente colocaria 1 e colocaria 4 zeros. Se fosse 10 elevado a 7, nós colocaríamos 1 e colocaríamos 7 zeros. Então, essa é uma regrinha básica e mais simples para se resolver potência de base 10 da potenciação. Para fixar o conteúdo, uma atividade complementar sobre o tema abordado. Continuando nossa aula, vamos ver agora as propriedades da potenciação. Vamos começar com multiplicação de potências de mesma base. No produto de potências de mesma base, devemos conservar a sua base e somar os expoentes. Um exemplo que nós temos aí, A elevado a M
vezes A elevado a N. Então, nós vamos conservar a base, que está se repetindo o número A, e os valores de cima, no caso M e N, nós vamos somar. Então, quando for multiplicação, repete a base e soma os valores de cima. Olha no exemplo aí, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Nós vamos repetir a base, que é 2, e nós vamos somar, fazendo uma continha de mais com os números de cima, que são os expoentes. No caso, 2 e 3. E aí, 2 mais 3, 5, ficando aí, como no exemplo, 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5. E a partir disso, nós iríamos fazer o cálculo. 2 elevado a 5 vai ser o 2 elevado 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, que daria o total de 32. Vamos resolver as multiplicações de potência. Então, nós temos aqui, como vocês conseguem ver, nós temos as bases iguais. Então, se nós temos a base igual, na multiplicação a gente repete. E aqui nós vamos somar. Vai ser 2 mais 1. Então, para finalizarmos, 2 mais 1, 3. Então, ficou 3 elevado a 3. Nesse outro exemplo aqui, nós temos bases iguais. Nós vamos repetir. Bases iguais, repete. E nós vamos fazer a soma. 3 mais 2, 5. Então, a resposta, 7 elevado a 5. Nesse outro exemplo aqui, nós temos as bases que são iguais, 2 e 2. Nós vamos repeti-las, tá? E nós vamos somar. 3 mais 2, 5. A gente pode fazer assim e achar o valor. Ou então a gente fazer na forma direta, já somar e colocar o valor direto. E se a base, que ao invés de ser igual, a base seja diferente, que é esse exemplo que nós estamos vendo aqui. Vocês percebem que nós temos como uma base aqui o 4 e como base o 5. Então, são bases diferentes. Nós vamos fazer a multiplicação deles dois e repetir o número que tem em cima, que no caso é o 8. Então, aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 20, qual é o número que se repete em cima? 8. Então, aí vai ficar 20 elevado a 8. Um outro exemplo de multiplicação de potências é neste formato aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o número 4 e nós vamos multiplicar os dois expoentes ali em cima. Então, 3 vezes 2, 6. Nesse outro exemplo aqui, a mesma coisa. Nós vamos repetir o 5 e vamos multiplicar. 2 vezes 4, 8. Então, esse outro formato de multiplicação de potência, resolvemos ou calculamos desta forma aí. Se for para calcularmos a potência em forma de fração, como vocês estão vendo aí, nós vamos repetir e fazer a mesma coisa e somar os valores de cima. Então, a fração que está se repetindo é 3 sobre 2 e o valor de cima vai ser 4 mais 2, 6. Então ficou 3 sobre 2 elevado a 6. Já no caso da divisão de potência, nós vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de a gente somar, nós vamos diminuir. Então, qual é o número que se repete aqui na base? É o número 4. E nós vamos diminuir 6 menos 3. Se for multiplicação, a gente soma. E se for divisão, nós diminuímos. Então, aqui, ó, 4, quanto é 6 menos 3? 3. Esse outro exemplo que nós temos aqui, 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 4. Então, a base se repete e nós vamos diminuir. 8 menos 4 dá o total de 4, ficou 10 elevado a 4. Um outro exemplo na qual a potência ela pode vir na forma de divisão é nesse formato que vocês estão vendo aí quando ela vem em fração. Então, vai ser do mesmo jeito. Nós vamos pegar os dois valores e vamos diminuir. Então, aqui os dois que se repetem são as bases, que é 10. E quais são os números de cima? 8 e 6. Se é divisão, nós vamos diminuir. Então, 10. Quanto é 8 menos 6? 2. Um outro exemplo aqui, nós temos aqui a base que é de 8, não é isso? Menos 4, menos 2. Então, 8, que é a base. 4 menos 2, 2. Então, finalizamos aí mais uma forma de divisão de potências.
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Fui!